amigos, aqui estou novamente, Maria, semeando paz, amor, sobretudo um pouco de conhecimento sobre espiritualidade. Estamos falando sobre o perispírito e continuarei ainda dizendo muitas coisas ainda que faltam. O perispírito, além das matrizes dos órgãos biológicos, ele possui um sistema de vórtice, que são os nossos chakras. Esses vórtices energéticos, eles são responsáveis pela transformação, pela filtração, pela distribuição e a canalização das energias cósmicas, eletromagnéticas, que nós necessitamos para o nosso corpo, senão nós não estaríamos aqui, né? Esse corpo é constituído de matéria astral, advinda de elementos imponderáveis da própria atmosfera, que por sua vez já é a transformação fluídica primordial, que os espiritistas denominam fluido cósmico universal. A natureza sutil e energética do corpo espiritual ou perispiritual, constituído de matéria de frequência energética situada além da faixa normal da percepção humana, torna-o extremamente sensível aos fatores externos e internos, gravando em sua própria estrutura astralina todas as informações produzidas pela experiência do espírito encarnado ou desencarnado, atuando sobre o dinamismo dos seus centros energéticos. Então, vocês vejam bem, uma das qualidades do nosso perispírito, que é excelente. Grava tudo, gente. Tudo. Todas as vezes que nós encarnamos, o mesmo lado espiritual, é gravado tudo nas suas células espirituais. Então, essa é uma das suas qualidades, que é a gravação. Sendo assim, a vida moral e emocional de cada ser pode alterar ou violentar todo o sistema eletromagnético do corpo espiritual. Vemos assim que as nossas ações, pensamentos e emoções determinarão, segundo a sua intensidade e persistência, o grau de saúde espiritual demonstrado por nosso espírito no plano da inteligência, das inteligências imortais. Vocês vejam bem o quanto nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque a gente pensava à toa, o que tem pensar isso, aquilo, fulano é isso, aquele outra coisa. E mal está sabendo que nós estamos causando mal para nós mesmos, porque nós estamos elaborando coisas que não devemos. Pensamentos maléficos, maledicências, pensamentos negativos, e também a nossa emoção. Ela deve ser bem policiada. E não devemos exagerar, que muitas vezes ela nos traz doenças, perturbações. Então, dependendo daquilo que nós pensamos e nós agimos, nós estamos violentando, quer dizer, produzindo mal para nós mesmos, para o nosso próprio perispírito, né? Criando, como já disse atrás, substâncias, né? Esses pensamentos que não servem, eles criam substâncias pesadíssimas, escuras, e se agregam no nosso perispírito, conduzindo futuramente para doenças. Vemos assim que as nossas ações, pensamentos e emoções determinarão sua intensidade e persistência, o grau nosso de saúde, dependendo então
coisas que a gente fala, nossa, por que será que eu estou sentindo assim? O que será que está acontecendo? Mal sabe que nós mesmos produzimos esse malefício. Por isso que várias enfermidades ou estados enfermiços de natureza patológica guardam estreitas relações com as atitudes morais desenvolvidas pelo espírito nesta como existências transatas, né? Existências passadas. As emoções humanas, com seus padrões e muitas vezes inexprimíveis de moralidade, têm sua origem na intimidade do corpo perispiritual, segundo se expressa o espírito em seu veículo imortal de manifestação. Todas as funções físicas ou glandulares que determinam de maneira básica os estados de saúde ou as condições psicológicas enfermas dos indivíduos, enquanto na carne trazem suas raízes na atividades das células e dos órgãos do corpo perispiritual. Então, vejamos, a possibilidade dos nossos pensamentos poderem influir tão profundamente na intimidade do nosso perispírito, bem como nas atividades morais do ser pensante, descortina uma nova visão a respeito da problemática da existência humana, com implicações muito sérias, tanto para os pesquisadores científicos quanto para o bom homem comum. Então, vocês estão vendo que interfere na nossa vida são essas coisas todas, que mal conduzidas só virão nos trazer prejuízo futuramente, né? Então, já está falando o quanto é importante nós nos policiarmos diariamente e a todo instante. A própria existência de uma energia magnética que faz parte do corpo astral, assim como de todo o ambiente astralino ou extrafísico, faz com que o psicossoma atraia para si tudo aquilo que esteja em harmonia e com suas vibrações, ou repulsa ou repila tudo aquilo que é o contrário. Por conseguinte, o perispírito determina que as energias salutares ou enfermiças estejam ligadas diretamente a eles e sejam absorvidas ou agregadas nas próprias células, conforme o posicionamento do perispírito. Então, vejo bem, as substâncias mentais, os pensamentos, as emoções, os atos e as palavras deveriam ser vistos não apenas como manifestação da alma humana, mas sim e principalmente como sendo um produto de estrutura não física e altamente eletromagnética. Encontra-se o homem na Terra em estágio que o veda, com as algemas e dão formas de expressões inferiores. Na situação que nós encontramos, nessa situação que a Terra está passando, nessa mudança, nessas coisas que estão acontecendo no dia a dia, né? Então segura esse homem, o homem normal, né? E ligados nessas formas inferiores, expressões inferiores, tanto com o pensamento, como também pelos atos, quanto por emoções ou também por sentimentos. Ignorantes em sua grande maioria das leis vigentes da esfera dinâmica do psiquismo, os seres humanos criam através dessa mesma expressões subjetivas ou objetivas, verdadeiros agregados de energias desequilibradas que acabam por aderir delicada tessitura do corpo espiritual e traduzem-se na esfera objetiva
da realidade humana, como traumas, psicoses ou enfermidades de natureza variada. Determinados pensamentos ou posicionamentos atraem para o corpo espiritual matéria astralina ou mental de igual teor ou intensidade, causando disfunções correspondentes na área física, as quais escapam, na maioria das vezes, ao diagnóstico da medicina tradicional. Enquanto isso, seus agentes portadores rejeitam a mudança do padrão energético, de seus hábitos, dos seus pensamentos e posicionamentos, e assim conservam-se longamente à mercê das vibrações mórbidas geradas por eles mesmos. A mensagem evangélica, revivida e ampliada pelo Espiritismo cristão, é toda uma ciência de magnetismo espiritual, com consequências profundas para a dinâmica da existência humana. Essa divina ciência, com suas implicações terapêuticas para o nosso espírito enfermo, aguardam a vontade e o interesse do espírito devassar-lhe os sublimes postulados, a fim de operar eficazmente na própria intimidade do ser, modificando-lhe o padrão energético, elevando-lhe a vibração e harmonizando-lhe com as substâncias sutilíssimas da vida imortal. A mudança íntima ou reformulação moral, quando adotada pelo indivíduo, exerce ao seu efeito por todo o sistema vibracional e proporciona que ele mesmo proporciona ao seu corpo espiritual. Todo pensamento de natureza elevada ou posicionamento que o ser em sua intimidade dá continuidade influenciam imediatamente as células do perispírito, transferindo a vibração do pensamento para a periferia fisiológica. O pensamento evangelizado, o elevado, produz formas, pensamentos ou clichês mentais que influenciam de maneira direta sobre o metabolismo perispiritual, através de ondas eletromagnéticas mais sutis, vibrando e projetando raios de elevado teor, fazendo com que no perispírito se processe a mudança na sua estrutura tanto interna e muitas vezes se refletirão nos estados emocionais que na contraparte física, com a consequente reparação local, que se chama normalmente de saúde. A realidade espiritual em que se situa a existência desse veículo de expressão do espírito, ou psicossoma, encontra-se em dimensão superior à física e toda diretamente com a intimidade de todas as coisas. O subjetivismo da criação, os modelos originais de todas as formas físicas perceptíveis. O tratamento ou cura de qualquer enfermidade de natureza psicológica ou fisiológica deveria de antemão ater-se a essa realidade do corpo imortal, para que o homem possa ser visto como um todo no sentido integral. Quer dizer, que é o que se fala muito, que o homem deve ser visto não só na sua parte orgânica, como na parte espiritual, que um está relacionado ao outro. Então, terminando por hoje, eu desejo toda a paz para todos vocês.
Até breve.